Deus. Que bênção, viu? Obrigado, viu, meninos? Vocês são uma bênção na minha vida, na vida da igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, no verso 4. Provérbios, capítulo 16, verso 4. Ele diz assim que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Esse é um texto que eu li há uns dias atrás e quero compartilhar algo novo aqui com você, inclusive referente àquilo que nós estamos falando, né? Nós estamos falando bastante sobre essa questão de nós sermos ganhadores de almas e assim por diante. Glória a Deus. Então ele diz aí, Provérbios diz, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Esse texto não está sugerindo que Deus criou pessoas para condená-las. Deus não cria pessoas com o propósito de condená-las. Pelo contrário, Deus, Ele nos cria e Ele nos dá uma razão de viver, um propósito de vida. Amém? E isso às vezes parece poético, às vezes algumas pessoas falam clichê demais, né? As pessoas falam assim, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te criou um propósito, mas essa é a verdade. Deus nos criou para viver segundo a vontade dEle. E tudo que você já viveu, eu não sei se ficou claro na sua vida, quem conhece ao Senhor de uma forma mais tenra, né? Ou na sua tenra idade, vai conhecer, vai ter a oportunidade de conhecer mais o Senhor. Talvez você tenha conhecido a Deus depois de uma certa idade na sua vida, não tem problema nenhum, mas a questão é que nós todos nascemos para um propósito específico de Deus. Eu creio dessa maneira, você tem um chamado de Deus para a sua vida, você tem algo que Deus quer que você faça. Amém? Os homens, de fato e de verdade, eles são condenados, como a gente tem falado aqui, uma pessoa será condenada por sua própria escolha. Porque a gente pode conhecer o caráter de Deus, e a gente tem falado isso. Deus é um Deus muito bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. É uma boa declaração você falar isso todos os dias. Deus é bom, não é? Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. E as suas misericórdias, de geração em geração, que não tem fim. Você pode e deve fazer essas declarações, porque Deus, de fato, não tem prazer na condenação do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. E eu fico pensando na paciência e no amor de Deus, não é? Porque Ele quer que a gente mude. Ele tem esperado que a gente se conserte. Quantas oportunidades temos de estar na presença, de consertar os nossos caminhos. E eu creio que algumas pessoas, elas dizem assim, né? Que a volta de Jesus está tardia. Ela está ficando tarde, está ficando demorada, mas de fato a Bíblia diz que a sua volta não é tardia. Pelo contrário, a gente está provando a paciência de Deus. A paciência de Deus para que todos se convertam, para que aqueles que estão relutantes em abraçar a fé, façam isso rapidamente. Porque quando a gente anda com o Senhor, é a melhor escolha da nossa vida. Amém? É a melhor escolha, é o maior projeto de vida que você pode ter. E a vida com Deus, meus irmãos, ela é uma vida simples. Ela é uma vida simples, ela não é uma vida difícil. Jesus, ele não colocou sobre nós, ele disse certa vez, eu não coloco sobre vocês um peso. Eu não coloco mandamentos pesados, eles são simples de ser vividos. Algumas pessoas, né, na quinta-feira eu estava compartilhando aqui, inclusive eu compartilhei num grupo da igreja, sobre as desculpas que as pessoas geralmente dão para não aceitar Jesus, né? E uma das desculpas que as pessoas dão é justamente que a vida cristã ela é difícil. E eles ouviram falar que Jesus é uma porta estreita. E de fato, a Bíblia diz que Jesus é uma porta estreita. E ele diz assim, entrai, não é? Jesus é a porta, né? Mas ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz o quê? A salvação. Num primeiro momento, quando você ouve isso, você diz assim, a palavra estreita dá a impressão que é dificuldade. Então as pessoas acham que a vida cristã é cheia
de dificuldades. A gente não pode dizer que isso é uma regra geral. Tem gente que vem para Jesus e não tem problema. Tem gente que tem problemas sérios a partir do momento que faz uma aliança com Jesus. A oposição da família e assim por diante. Mas quando a gente fala da porta estreita, se você for ver o significado mesmo daquele texto, é a porta que foi estreitada, que foi comprimida pela pressão. É o Jesus que foi aprovado em todas as provas. Olha só, essa aqui é a ideia. Não é uma porta que você entra e fala assim, ai, como é difícil a vida cristã. Não é essa a ideia. É você entrar pela porta que foi estreitada, Jesus. Ele que foi aquele que sofreu tudo, para quê? Para que ele tivesse um caminho traçado para você, amém? A gente diz aqui, eu sei que às vezes você pensa, isso aí é uma frase de efeito, né, pastor? Mas de fato, Deus, Jesus, ele já está lá na frente do seu caminho. Ele está propondo que você venha. Ele está dizendo assim, pode vir, eu já estou aqui, amém? Ele está querendo dizer assim, eu tenho um caminho, um projeto para a sua vida. E seria muito triste se a gente passasse todos os nossos dias sem ter uma convicção de que Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. E Ele tem. Quando você nasceu, foi por um propósito. Talvez você fale assim, pastor, meu pai e minha mãe me disseram que eu vim sem querer. Não foi sem querer, eles fizeram alguma coisa para você ter vindo. Tá bom? Então não foi nada sem querer. Aí as pessoas falam assim, não, mas eles não me planejavam. Mas eu quero dizer para você, Deus te planejou. Amém? Deus fez você nascer com um propósito. Quando você entende isso, você fala assim, uau, eu preciso viver a minha vida para agradar a Deus. Eu não posso usar a minha vida, queimar os meus dias para o meu bel prazer, mas eu preciso usar para glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar sempre que Deus tem para nós. Deus tem para nós grandes dias. Tem uma propaganda aí de uma bebida que fala, se eu não me engano, alguma assim, great times are going, alguma coisa assim, grandes tempos estão chegando. Acho que você já ouviu falar, não é? Mas eu quero dizer para você, essa frase, ela foi roubada, né? Foi roubada dos propósitos de Deus, porque Deus, ele diz assim, quanto mais você estiver mergulhado na vontade dele, a gente pode esperar para nós grandes tempos. Grandes coisas aconteceram na nossa vida, amém? Irmãos, eu tenho convicção disso. Eu disse pela manhã, a gente não pode dizer que o melhor de Deus está por vir. Já veio, é Jesus. Ele já veio. Agora, repare, a gente pode fazer uma correção aí. A gente pode dizer assim, como uma boa frase, meus melhores dias ainda estão por vir. Amém? Por causa daquele que já veio. Amém? Você crê que pode ser assim? Você crê que Deus pode ter dias incríveis para você à frente, com saúde, com vida? A Bíblia fala inclusive dos velhos, não se sintam velhos, amém? Não se sintam velhos, nunca se sinta velho, porque a Bíblia diz que mesmo se você estiver na velhice, Deus ainda garante que você vai dar muitos frutos. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, repare aí, tem mais um texto aqui. Eu não vou citar ele aí, eu vou citar no final esse texto. Eu acho que vai fazer mais sentido do que a gente está falando aqui. Mas repare, quando nós lemos sobre a vida que Deus deu a mim e a você, Ele deu uma vida abundante. Eu gosto de lembrar um texto de João, capítulo 10, versículo 10. Coloque aí. João 10, ele fala de uma vida abundante, de uma vida zoe. Porque o ladrão, ele vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E ele está dizendo assim, vida em abundância, porque não é só a vida biológica. Não é só viver, não é sobreviver somente. Tem gente que está só sobrevivendo. Tem gente que está vivendo só para pagar as contas, aquela correria do dia a dia. Meu Deus, será que vai dar? Meu Deus, será que esse mês, como é que vai? Isso é sobreviver. Mas Jesus, ele propôs para mim e para você que a gente não somente tenha a vida biológica, não tenha a manutenção da nossa vida, mas ele fala de uma vida em abundância. Ele está falando de uma vida onde você realmente se encontra com Deus.
uma vida onde você tem uma satisfação indescritível, uma vida onde você é verdadeiramente feliz, onde você fala assim: uau, os problemas eles são tão pequenos. Eles são tão pequenos. E você acaba como que meditando menos nos problemas. Medite menos nos seus problemas. Medite mais na bondade de Deus. Medite mais naquilo que Deus já fez e vai fazer por você. Você pode, se você soubesse o poder que nós temos na palavra. Nós temos um poder tão grande na palavra. Isso é vida em abundância. Você pode dizer assim: Senhor, eu sei que eu estou vivendo por dias complicados, mas eu tenho também a convicção, a mesma convicção que eu estou vivendo esses dias. Eu tenho uma convicção que os meus melhores dias ainda estão por vir. Eu vou viver grandes dias. Eu vou viver dias maravilhosos. Eu vou ser mais produtivo do que eu sou. Aleluia. Vou produzir, vou ser frutífero onde quer que eu esteja. A minha saúde há de melhorar. Eu não vou viver isso só para o meu bel prazer, mas para gastar os meus dias servindo a Deus, amém? Eu gosto de falar em gastar os dias. As pessoas falam: não, é investir os dias. Não, Deus não é um banco, Deus não é um investimento, Deus é um relacionamento, amém? Então quando você fala assim: eu quero gastar, é porque quando os meus dias, quando você gasta os seus dias, ou com quem você gasta os seus dias? Com aquelas pessoas que são próximas a você, não é isso? A Sazinha viajou na sexta-feira e voltou só ontem, sábado, de madrugada, na madrugada do domingo. Ela me abandonou, me deixou sem comida, sem água, né? Eu fiquei como um cachorro perdido lá em casa. Foi muito triste, não foi assim? Como é que é? Você deixou comida? O Guga deve ter comida, porque eu não comi nada. Gustavo é um fominha, viu? Cadê ele? Tá nem aí, né? Ah, tá aí, desculpa aí, não, depois a gente conversa, valeu. Eu tô brincando, mas ela estava fora e a gente pensa assim, não é? Uma bobeira, pode parecer uma bobeira, mas eu falo assim, esses dias que eu fiquei em casa, né? Eu fiquei fazendo uma série de coisas, eu tenho que escrever uma série de coisas, estou preparando muitos materiais de coisas que vão acontecer. Nosso tempo não é ocioso, porém eu fiquei pensando, né? Com quem eu queria estar passando essas horas agora? É com a minha amada, não é? Eu queria estar com ela, queria estar gastando todas as horas com ela, porque as horas gastas com a mulher da minha vida, né? A pessoa que é mais importante para mim, o que acontece? Elas não são gastas, né? Elas são vida, eu vivo, não é? Mesmo porque o Guga não estava lá e me abandonou também, então eu fiquei sozinho. Eu fico pensando, quando a gente fala de Deus, a gente tem que ter esse mesmo sentimento, amém? Com Deus a gente gasta os nossos dias, a gente fala assim: Senhor, é com o Senhor que eu quero estar, eu abro mão de tudo, eu não quero mais ninguém. Aí eu tenho que falar: eu não quero nem minha esposa mais, não é, amor? Você falaria também isso para mim: eu não quero nem meu marido mais, quando a gente compara com Deus, porque Deus é tudo que a gente precisa. Ele tem que ser, essa tua relação com Deus, entenda o que o pastor fala, tem que ser apaixonante, tem que ser uma vida, tem que ser aquela paixão de fato que arranca a saudade. Não, você não precisa ter saudade de Deus, entenda, mas você precisa saber que é o grande amor da sua vida, amém? E se ele for de verdade o grande amor da sua vida, desculpa, você acaba deixando todos os outros problemas bem relativos, assim, você fala assim, eles até existem, mas eles não são mais peso para mim. Você fala: eu tenho até algumas questões, eu tenho uns problemas familiares, eu tenho questões para resolver. A vida é assim, não é, Bianca? Ela é assim, a gente não consegue fugir das nossas questões, mas quando nós entendemos que Deus é o nosso tudo, o que acontece? Você fala assim: nossa, os problemas são tão pequenos. Aí você começa a perceber que durante o dia você medita pouco nos seus problemas. Isso é muito bom. Você fala assim: ei, lembrei que eu tenho um negócio para resolver, e o negócio é complicado. Mas você diz assim: eles não são tão graves. Por quê? Porque nada substitui estar na presença, nada substitui estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, nós vamos encontrando a nossa vida, o nosso propósito de vida. Então, a gente precisa encontrar, irmãos, plenamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que não casou, as meninas que não casaram, os meninos que não casaram,
Eu desejo que você encontre um homem ou uma menina, né, dependendo do gênero. Espero que você encontre o amor da sua vida, que você viva um grande romance, uma vida maravilhosa. Eu creio que você pode viver isso. Isso é glorioso. Mas eu digo a você, o grande amor da sua vida tem que ser Deus. Amém? Se você tiver, entenda que o pastor está falando, tenha um relacionamento com Ele, apaixone-se verdadeiramente por Deus. Você vai ver que ninguém, mas ninguém mesmo neste mundo consegue arrancar a tua vida e o teu relacionamento com Ele. Amém, gente? Então, quando a gente compara a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente começa a perceber, é muito melhor fazer a vontade de Deus. É muito melhor. Talvez num primeiro momento a gente fale, a nossa vontade é que vai resolver a questão. E a gente pensa muitas vezes assim, porque nós somos imediatistas. A gente quer resposta rápida, não é isso? Mas fazer a vontade de Deus sempre vai ser melhor para a nossa vida, amém? Então, quando você comparar, quando você tiver uma dualidade da vontade de Deus, a vontade do Senhor, a vontade sua e a vontade do Senhor, faça a vontade do Senhor, amém? Ela é sempre melhor para a sua vida. Ela vai trazer resultados bons. Faça sempre a vontade do Senhor, amém? Se estiver em tentação, não caia na tentação. Faça a vontade do Senhor, vai ser melhor, não vai ter dano para a sua vida. O corpo pode reclamar na hora, né? Você não caiu em tentação, mas depois vai produzir eterno peso de glória. Amém, irmãos? Então, nós podemos e você pode, é uma decisão que está sobre você. Decidir fazer sempre a vontade de Deus, escolher o caminho de Deus, andar nos caminhos de Deus. Amém? Quando nós escolhemos a vontade de Deus, nós vamos ter à nossa frente uma vida de sabedoria, uma vida de bênçãos, coisas boas. Deus, Ele coloca em nós uma expectativa de coisas boas. Por isso que eu falei há um tempo atrás, na semana passada, né? Eu falei da consciência. Quando você anda com uma consciência pura, você tem a expectativa de que coisas boas estão te esperando. Aí você pode falar para você, great times are coming. Né? Grandes tempos estão chegando para mim. E não é beber na cervejinha, não. Mas, eu não estou fazendo merchan, mas é tempos de glória, tempos de vida na sua vida, amém? Você sendo muito mais próspero, muito mais frutífero, aleluia. Irmãos, a maior glória que pode haver na nossa vida é você fazer a vontade de Deus. Porque quando você estiver no centro da vontade dele, você vai ser tão produtivo, tão produtivo. Nós precisamos ser mais ministrados com essas coisas, sobre a ter uma paixão pela vontade, pelas coisas de Deus, não fazer a nossa própria vontade, amém? Quando nós percebemos isso, eu vou ler um texto maravilhoso daqui a pouco, você vai ficar encantado, você vai chorar, você vai dar glória a Deus, Deus vai colocar tantas coisas no seu coração. Mas quando a gente percebe a vontade de Deus para a nossa vida, e quando você percebe, eu posso fazer a vontade de Deus para a minha vida, isso ganha uma amplitude tão grande, porque você fala assim, quem disse que eu não posso fazer a vontade de Deus? Eu posso andar na vontade dEle, segundo a vontade dEle. E quando você entra nesse nível, ninguém mais engana você, ninguém mais pode manipular você. Aí você começa a deixar tantas coisas. Algumas pessoas, você já percebeu que algumas pessoas, elas insistem em conversar sobre alguns assuntos? Por que uma pessoa insiste em conversar um assunto? Às vezes você conversa com uma pessoa, aí você vai para o irmão Manuel Silveira. Tem algum Manuel Silveira aqui? Não, né? Glória a Deus. Manuel Silveira, ele tem, irmão Manuel Silveira Andrade. Ui, Jesus. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Ele tem 65 anos, está preocupado que a aposentadoria dele não sai. Ele é cristão já há um bom tempo, só que tudo que importa para ele agora é a aposentadoria, não que seja algo ruim, é algo bom que ele pode procurar para a vida dele. Mas quando você vai perguntar para ele, e aí, irmão Manuel, como é que tá as coisas? Fala, tá mais ou menos, a minha aposentadoria não sai. Você já viu isso? As pessoas, elas falam, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, o quê? Coração. Você sempre vai expressar aquilo. Quando a pessoa, e a dona Maria? Tem Maria aqui? Tem. Mas imagina a dona Maria Silveira, a esposa dele. Ela tem uma dor
ela tem uma dor no nervo ciático que não sai. Então, como é que tá, irmã Maria? Fala, tá bom, filho, mas aqui é uma dor, há muitos anos, não sai. Né? A pessoa sempre vai falar do que o coração está sentindo, do que a boca está sentindo, do que é vida para ela. E você vai falar, pastor, ela não pode realmente estar com a dor? Pode. O irmão Manuel não pode realmente estar com um problema? Preocupado? Pode. Essas coisas sempre vão nos pegar, em alguma questão sempre vai pegar você. Mas a questão é que você precisa se encher daquilo que a sua boca vai falar. Você precisa se encher daquilo que a sua boca normalmente vai falar. Então, quando você começa a não meditar mais numa questão, num problema seu, você fala assim, eu encho a minha boca do louvor do Senhor, da glória de Deus, amém, dos pensamentos em Deus, amém. A minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E você começa a entender que Ele é o centro da sua vida. Ele pode ser e quer ser o centro da sua vontade, amém? E você começa a meditar nos salmos, na palavra. E você lê, ainda que você não leia muito, em grande quantidade, mas você leia com qualidade. E aquilo começa a encher o teu coração e você fala assim, é isso que tem enchido minha mente e meu coração, amém? Aí você se enche tanto da palavra, se enche tanto do querer de Deus, né, Will? Que quando as pessoas perguntarem, você não vai mais falar da sua aposentadoria que não saiu, ou da dor, ou do filho que desviou. Você vai falar, como é que tá, meu irmão? Fala, está tudo bem, tudo vai bem, tudo está caminhando bem. Deus está trabalhando, eu estou na expectativa de grandes coisas, Ele me prometeu grandes coisas, e se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele não falha, amém? Então a sua vida, ela pode ganhar uma outra perspectiva. Mas é interessante que muitas vezes nós estamos tão perto do reino, tão perto de coisas acontecerem, mas a gente não consegue ativar algo que estava tão perto. Você imagina um dia, depois de a gente ouvir tantas mensagens, a gente não conseguir ativar isso na nossa vida? Porque muitas vezes a gente ouve e a gente fala assim, tá tudo bem, é lindo isso, mas meus problemas são mais profundos. Eu pergunto, será que tem problema? Tem, amor? Tem problema grande para Deus? Existe algum problema grande para Deus? Não existe. Então você pode dizer assim, não está indo bem, algumas coisas não estão indo bem. E talvez se eu desse o microfone, você ia falar assim, pastor, tem coisas na minha vida que não vão bem há muitos anos. Aí você tem a opção de reclamar até o seu último dia, né, antes de ser enterrado. Ou você tem a opção de falar assim, eu não vou perder tempo com essas coisas mais. Eu vou resolver agora servir a Deus. E ainda que esse problema ou essa pessoa que é tão próxima que eu queria que tivesse pegado junto, se ela não quiser, o que você faz? Você não vai desprezar, mas você começa a servir a Deus em liberdade. Sabe por quê? A salvação é individual. O que Deus conseguiu para mim é individual, né, amor? A minha vida eu não posso ter. A minha esposa é espiritual, ela tem a vida dela. Mas se eu não posso me espelhar e falar assim, ora aqui por mim, para que eu tenha a sua vida. Não, eu preciso fazer a minha parte. Tem grandes partes do dia que a gente está sozinho, nossos pensamentos têm que ser puros diante de Deus. A gente precisa estar entendendo que Deus está querendo mudar as nossas vidas, querendo mudar a nossa história, mas a gente precisa ativar verdadeiramente aquilo que Ele quer fazer. A Bíblia diz que as bênçãos espirituais, elas estão como que num lugar celestial, não é? Efésios diz isso. Que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Agora, repare, eu gosto de falar isso para você porque você é adulto inteligente. E eu não posso desprezar a tua inteligência. Seria uma bobagem eu falar aqui que você nunca mais teria problema. Seria uma bobagem, você ia falar, nossa pastor, que coisa mais infantil. Existe isso? Você acreditou em algum pregador que falasse assim, vem entrar na fila aqui que seus problemas vão acabar? Para com isso, não existe isso. Nós vamos ter algum tipo de... Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas ficam bravas. Não, pastor, eu prefiro acreditar que a minha vida vai ser perfeita daqui para dentro. Não vai não. Vai não. Aquele meme, vai não. Né? Aquela velhinha falando, vai não. Não vai ser tudo em paz. Não vai. Olha para o seu irmão e diga, vai não. Não diga não para ele. Não vai ser tudo em paz. Não vai ter problema.
vai ter problema. Aí eu pergunto, e daí? E daí? Quando a gente entrar no céu, adentrar os portais do céu, aí sim as coisas vão ser totalmente perfeitas. Meu Deus, meu Deus. Mas enquanto as coisas não são aqui, a gente tem Jesus. Jesus, ele prometeu, vai estar conosco até o final, até a consumação do século, ou até o seu último dia de vida. Porque quando você adentrar os portais, os problemas acabaram. Que coisa linda. Mas aqui, se você tiver problema, é isso que eu estou falando para você. Nós precisamos deixar essa luz brilhar em nós. Porque quando eu entendo que os problemas não podem me parar. A gente leu essa manhã, não é? Os meninos cantaram aqui, a igreja triunfante. Somos atribulados, não é? Nós somos pressionados, mas a gente não está destruído. A gente não está angustiado. O mundo não consegue parar a gente. Se você entender, nem o seu cônjuge consegue te parar, me perdoe. Nem os seus filhos, nem a sua esposa, nem o seu marido consegue te parar, nem os seus filhos. Nem a pessoa que você tem um maior carinho e ela não se converte, ou ela não se alinha e você fica chateado. Nem eles podem. Agora existe alguém que pode parar você. Você mesmo. É uma realidade, você mesmo pode parar. Você diz assim, não, eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Nós precisamos, eu já falei para você, o Evangelho, eu tenho vivido isso. Desde quando eu entendi verdadeiramente o Evangelho. E eu vou dizer para você. Desde o dia que eu aceitei Jesus, desde a minha carreira cristã, cada vez fica mais claro o que é o Evangelho. Eu fui batizado, eu aceitei Jesus, eu acho que em 1981, fui batizado em 82. Mas as coisas vão ficando cada vez mais claras. E quanto mais a gente vive, quanto mais a gente entende o Evangelho, a gente vai percebendo quanto é maravilhoso, quão maravilhoso é andar com Jesus. E quão mais clara cada dia fica a nossa vida. E você precisa reparar o seguinte, a gente está falando sobre você não parar você mesmo. Amém? Porque quando você percebe que o Evangelho, ele começou uma transformação. A gente fala que a salvação, ela tem três fases. Num primeiro momento, ela salvou você do inferno. Porque Jesus te livrou do inferno, da condenação, não é isso? Amém? Amém? Num segundo momento, no primeiro momento é isso. Num segundo momento, a palavra está salvando a sua alma. Todos os dias. Porque quando você ouve a palavra e pratica e aplica na sua vida, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Está salvando a sua alma. Por isso que o tempo da nossa vida aqui tem que ser de transformação todos os dias. Não é um auto-melhoramento, não é uma autoajuda. É a ajuda do alto. É uma ajuda de Deus que transforma você todos os dias. Precisa ser paulatino, precisa acontecer. Alguns vão mais rápido, outros menos rápido, mas precisa acontecer. E num terceiro momento, nós vamos ser salvos do nosso corpo. Porque o corpo ainda, esse corpo aqui, carbono vai ficar. Tá certo? Vai ser glorificado, ou quem morrer depois vai ser levantado com o corpo glorificado e assim por diante. Mas entenda, desde o dia que Jesus me salvou, e desde o dia que Ele te salvou, Ele precisa fazer uma obra na sua alma, na sua vida. Ele precisa te converter, te convencer de tudo aquilo que Ele é para você. Por isso que eu preciso vencer o meu eu. Os maiores problemas, sabe quais são os maiores problemas? Não é o nosso relacionamento com as pessoas. Eu te ofendi essa semana, Vicky? Não, na semana passada. Não foi não. Eu te ofendi, Gabi? Não? Certeza? Eu ofendi alguns de vocês essa semana aí? E levanta a mão, tá com medo? Pode levantar. Desculpa, Fabi, eu ofendi o Fabi. O nosso maior problema não é ofender, não é o relacionamento com terceiros, com segundos ou terceiros. O nosso problema é conosco mesmo. Os maiores pecados estão na nossa vida particular. Não sei se você tem problema de procrastinação, ficar adiando o que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei se você tem problema com autoaceitação. Você diz assim, meu problema é... E às vezes quando você olha no espelho, você fala assim, não sei, tem algum problema comigo. Se eu fosse um pouco mais bonito,
talvez as coisas andassem melhor. Será que é assim mesmo? Será que é isso que Deus está querendo dizer? E às vezes você vê alguns fracassos na sua vida e você fala assim, o problema é comigo, o problema, a minha vida deu errado, uma série de coisas. Será que Deus, Ele está querendo que você foque nessas coisas? Ou será que Ele não está querendo dizer assim, ei, foque nas vitórias, foque na vida, você está vivo até hoje. Irmãos, a maior bênção é estar vivo hoje, porque eu vivo hoje, eu posso a qualquer momento me converter, entrar nos propósitos de Deus, qualquer momento. Então os maiores problemas que você vai ter vai ser com você mesmo. Por isso que você precisa começar a olhar para você e vencer você mesmo. Tenha um particular com você. Por isso que a Bíblia fala para a gente se fechar no quarto. Fala, não, é só orar a Deus. A oração é um confronto com você mesmo. Entenda isso. A oração é um momento onde você, com você mesmo, ou mesmo que não seja no seu quarto, no seu particular, você está falando assim, ei, eu preciso ser confrontado em algumas coisas. Deus já me deu palavra, Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos, mas eu preciso me convencer e falar assim, a minha vida precisa ganhar um novo rumo a partir de agora. Então talvez você precise olhar no espelho e falar assim, rapaz, toma vergonha na cara. Eu já fiz, eu estou falando isso porque eu faço isso. Eu estou falando com você. Eu não tenho vergonha não, eu falo assim, rapaz, eu olho assim para o espelho e me confronto. E não é brincadeira isso. A gente precisa se confrontar. Não sei se você vai se confrontar no espelho. Mas as maiores lutas a gente trava conosco mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia. A obra... até parou a música para ficar bonita. Olha, gostei. Sonoplastia. A maior bênção, a boa notícia para essa noite, é que o poder do Evangelho que alcançou você, ele já alcançou você, amém? Ele tem um poder para fazer você vencer a si mesmo, amém? Fazer você vencer a si mesmo. Você olhar e falar assim, eu sou mais do que vencedor. Deus tem coisas boas e profundas para a minha vida, amém? Amém, queridos? Ainda que a sua vida tenha dado errado, ainda que grande parte da sua vida tenha sido de mágoas, coisas que você talvez lembra, talvez você não queira lembrar, talvez fases escuras na sua vida, fases obscuras, mas quando você entende que Deus tem para você grandes e maravilhosas coisas, Deus ele pode fazer e vai fazer, Ele quer fazer se você assim o deixar, amém? Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia, não fique menos, não fique menor do que você é. Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, verso 16. Ele diz assim, nele foram criadas, Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então esse texto a gente já conhece, a gente até canta essa canção, não é? Ele fala especificamente da criação, mas ele fala de um propósito da criação, que é adorar a Deus. Tá certo? Porque ele diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É o sentido de adorá-lo. E você está incluso nessa criação. Amém? E você que foi regenerado, glória a Deus, nasceu 2 vezes, não é? Você que foi regenerado, você entende claramente o propósito pelo qual você está aqui, que é de adorar a Deus. A tua vida precisa glorificar a Deus, independente de todo mundo. E você sabe que quando você entender essa bênção de uma forma individual, quando você se juntar com pessoas que pensam de uma forma igual a você, o fogo vai pegar, não é isso? Não é? Glória a Deus, porque você não vai mais ficar falando de você mesmo. Eu estou com problema, meus filhos. É o aluguel. Não, você está cheio da vida dele. E você sabe que se você está cheio da vida dele, a tua intenção, o teu propósito é o quê? Glorificar a Deus, amém? E não glorificar os problemas. Então, há uma intenção. Deus teve uma intenção proposital de criar você, para que você refletisse a glória dele.
Ah, eu tenho que falar isso de novo. Meu Deus. É de propósito que Deus criou você. Foi de propósito. A gente entende agora até a palavra propósito. Não estava no script isso. Mas foi proposital Deus desejar criar você. Não sei se você consegue pensar. A gente, quando tem famílias menores, não é? A gente fala assim para o pai e a mãe: qual filho você prefere mais? Eles vão falar: que absurdo, eu gosto de todos, não é? Na minha casa era diferente. Minha mãe gostava mais de mim, né? Mas ela escondeu isso até quando ela morreu. Ela fazia assim, ó, não conta para os outros. Ela estava morrendo, ela fez assim: não conta para os outros. É brincadeira, lógico que não, né? Uma mãe e um pai. Você, Ricardo e Priscila, vocês têm 6, né? Meu Deus. Quando vocês casaram? Que ano que vocês casaram? Ano 2000, não tinha TV naquela época? Tô brincando com vocês. Glória a Deus, fertilidade é coisa boa demais, não é? 6 filhos. Eu vou falar assim, sejam sinceros, olha para mim, não olha o povo não. Vocês gostam mais de algum em especial? Ama da mesma maneira, né? Ricardo, se você precisasse dar um dos seus rins ou pulmão, você daria para qualquer um deles? Faria isso, né? Que coisa linda. Você imaginou Deus? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa entender assim que todos nascemos pela vontade de Deus, pela onisciência de Deus. Você nasceu porque Ele quis. Você nasceu de propósito. Olha o Gael, meu sobrinho aqui. Ele nasceu por um propósito. Vocês também estavam sem TV, né? Logo no começo, né? Do casamento. Meu Deus, né? O povo daqui é fértil, né, amor? Né? Graças a Deus, né? O que você pensa de mais um filhote? Não? Não tem jeito. Eu estou convencendo ela. Vocês orem por mim, tá? Gael nasceu com um propósito, né? De propósito. Ninguém pode falar assim, ai, veio sem querer. Não. Deus escreveu. Deus fez bebê, nasceu com um propósito. É glorificar a Deus. O tempo que ele viver aqui, ele vai viver todos os anos da vida dele. Vai glorificar o nome do Senhor. Você percebe que nós precisamos ter uma consciência tão grande disso, tão grande sobre isso, porque a nossa vida vai ganhar uma outra perspectiva. Uma vida vai ser diferente, a nossa alegria vai aumentar. O nosso entusiasmo, o nosso movimento todos os dias. Deus te fez para um propósito. E se você foi livre em algum momento de alguma situação de morte, ganha uma outra perspectiva ainda, não é? Porque você diz assim, Ele me livrou. Não é, Elisama? Ele me livrou. Tinha doenças que poderiam me ceifar, mas você está aqui. Olha que bênção. Então, este é o tempo. Esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo propício. Deus te criou para um propósito. Ele criou de propósito. Ele tem algo para você. Isso não é clichê, isso não é romântico demais, mas Ele tem algo específico para a sua vida. Ele tem como um briefing, uma programação para você. Ele tem algo que Ele quer revelar para você. A gente precisa ficar sensível, porque coisas grandes e poderosas vão acontecer na vida de vocês. Amém? Amém? Cássio e Aline, Deus criou vocês para algo muito poderoso. Algo muito poderoso. E sabe por que Deus, Ele nos muda de lugares? E muda estações, muda os locais. É porque Ele não é um jogo de xadrez, mas é a boa mão do Senhor. Ela nos leva aonde nós vamos ser produtivos. Em algum momento Ele nos leva para ser preparados, forjados, por que não? E Ele move a gente assim, porque Ele fala assim, não é que Ele fala assim, eu vou trazer novos ares para você. Não é isso. Ele traz algo porque Ele quer preparar vocês para algo muito maior, algo grande na vida de vocês. Amém? Então sabe aqueles sonhos que Ele fala? Ou que Ele falou? Ele usou? Certamente Deus falou com vocês de coisas e vocês pensam assim, mas está longe, não aconteceu. Propósitos de Deus, as promessas de Deus não é só para alegrar o nosso coração. Mas é para a gente entender que a gente está no centro, bem no centro da vontade dEle.
para glorificar Ele. Amém? E eu sei que vocês não têm a menor dúvida disso, mas o que ele está falando é que estar no centro da vontade dele vai ser bênção para as pessoas que estão em volta, mas também para vocês. Porque o Deus é aquele que cuida dos nossos planos, dos nossos projetos. Amém? Por isso que em algum momento da vida de vocês, vocês podem voltar e entrar como que na sala, né? Sala dos troféus ou das medalhas, ou a sala das promessas. A sala onde ele falou, onde ele prometeu coisas, onde ele disse, eu vou fazer isso. E Deus é um Deus de palavra, ele vai fazer isso, amém? Vai completar na vida de vocês. Você percebe que andar no centro da vontade de Deus, ele pode até cancelar algumas coisas ruins na nossa vida, caminhos de morte, colisões. Andar no centro da vontade de Deus pode nos tirar de perigos. Por isso que eu creio, ainda que nós estejamos atribulados, ainda que possamos sofrer alguma situação, a gente não pode dizer que essas coisas não acontecem. Mas eu quero dizer, quando você ainda anda na vontade dele, a sua vida vai ser melhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém? Esse tempo que a gente está falando sobre isso, é tão importante a gente aprender. É tão importante a gente aprender a vencer nós mesmos. Porque não se trata de mim, não se trata de você. Pelo contrário, tudo é por causa dele, tudo é por causa de Jesus. Tem coisas que ele está fazendo na nossa vida, irmão, sabe para quê? Para que a gente comece realmente a influenciar como a gente não influenciava. Eu tenho orado por essa igreja, por vocês. Eu tenho profetizado um tempo de influência sobre o descrente. Uma habilidade que Deus vai trazer para você. Uma habilidade de influenciar para o bem, influenciar para a salvação. Eu não sei se isso faz sentido para você. Eu não sei se está confuso. Eu quero deixar isso bem claro, mas Deus está querendo te preparar para você influenciar pessoas. Você influenciar pessoas, vocês influenciando pessoas, vocês percebendo que a minha vida, a minha palavra, o meu ser vai transformar a vida de pessoas. Repare, é algo que precisa acontecer primeiro em você. Faz acontecer em você. Faz acontecer em você. Faz acontecer em você. Mas pastor, não é Deus que faz? É claro, ele já fez tudo. Ele já fez tudo, então deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos deixar as coisas pesadas de lado. Vamos deixar a nossa vida, os nossos problemas. Vamos lembrar da bênção de Mateus, capítulo 6, 33. Buscando primeiro o reino de Deus e tudo sendo acrescentado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu creio num grande poder caindo sobre a sua vida. Um grande poder. Irmãos, eu creio num espírito profético. Mulheres e homens sendo levantados com uma palavra profética, mas uma palavra profética verdadeira. Você tendo ousadia, você percebendo o reino espiritual, você percebendo coisas grandes que você ainda não viveu. Aleluia. Deus está interessado. Ele tem uma intenção não só de influenciar a sua vida, mas ele tem um propósito na restauração do homem. Quando a gente fala das escolhas que o homem pode fazer, a gente pensa assim, puxa, mas Deus poderia, não é? Eu imaginava assim que Deus, com uma varinha mágica, ele poderia chegar nas pessoas e falar, se converta, né? Se converta. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque Deus tem o desejo de ter o coração das pessoas. As pessoas precisam fazer intencionalmente a escolha por Deus. Deus aceita ter uma aliança com o homem através de Cristo quando você faz intencionalmente a sua escolha por Ele. E é assim que nós vamos fazer, levando as pessoas. Então, se Deus te criou para um propósito, se Deus te criou de propósito,
significa que ele passou você, ele tinha um interesse muito grande em salvar a sua vida. Ele te passou da morte para a vida. Já imaginou isso? Você era morto e ia morrer, ia para o inferno sem escala, mas ele te passou da morte para a vida. Eu quero ler com vocês aqui, o texto é um pouquinho longo, mas eu quero ler Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Só que eu queria que você colocasse aí, Guguinha, na linguagem de hoje, por gentileza. Eu separei o texto na linguagem de hoje, eu quero muito que você acompanhe aí. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim, Efésios 2, essa é na RA, né? Tem na linguagem de hoje. Beleza. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como ele e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, aleluia, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial, aleluia. Já era suficiente para você estar dando risada. Eu não quero constranger você sabe que eu sou bem tranquilo quanto a isso, mas você não precisa dar risada se você não entendeu, mas você precisa entender isso, é muito glorioso, é melhor do que ganhar na Mega Sena. Meu Deus, aleluia. Eu vou ler de novo, 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Verso 6 diz assim: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Verso 7, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparado para nós. Amém, irmãos? Que coisa linda. Repare de novo, só o verso 10 aí. Pois foi Deus que fez o que somos agora. Quando você vê a perspectiva, do carinho que Deus tem na sua particularidade, na sua individualidade, os complexos vão embora. A baixa autoestima vai embora. Meu Deus, é Deus que me fez assim. Eu olho no espelho e eu falo, que coisa linda de Jesus. Eu faço assim, oh, coisa bonita. Olha no seu irmão, dá um tapinha. Não. Quando você olhar no espelho, estiver fazendo a barba, escovando o dente, olha no espelho e fala, oh, coisa linda de Jesus. Ele que me fez o que eu sou agora. É Ele, foi Ele. Agora ele continua, ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa que vem mais coisa boa. Tá bom? Em português quer dizer isso. Ponto e vírgula, ele fala uma coisa, aí ele põe um ponto e vírgula, quer dizer assim, ó, eu vou completar uma coisa boa aqui. Eu preparei vocês. É o significado do ponto e vírgula.
Vou ler de novo. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Ponto e vírgula. Ele está dizendo, posto isso, ele está dizendo assim, em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos o quê? As boas obras que ele já havia preparado para nós. Você percebe? Deus preparou coisas para você viver e para você andar na vontade dele. Que diremos, pois, irmãos, acerca de todas essas coisas? Já é motivo para eu me alegrar? Já é motivo para você se sentir abençoado? Amém? Diga assim, eu me sinto abençoado. Amém? Diga isso aí, diga isso aí. Se sinta abençoado. A gente vai mudar aqui esse negócio da igreja aqui. A gente vai fazer igual as igrejas americanas. A gente vai vender uns lencinhos aqui. E você vai no seu lencinho, você vai estar sentado aí. Quando o pastor fazer alguma coisa, você vai sacudir o lencinho. Seu glória! É isso, pastor! Não é? E vai falar, preacher, não é? Prega, pregador, não é isso? Você vai ter que se mover aí. Não, você tem que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Opa, caiu meu lencinho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você precisa se mover. Você precisa ter alegria. A gente precisa ter alegria. Amém, irmãos? Nós não precisamos que alguém nos anime para ter a nossa vida feliz e alegre. Não precisamos. Irmãos, eu preciso te falar, me ajuda. Me ajuda. É um meme também, né? Não vou falar de quem é. Você sabe? Não, então tá bom, é melhor não saber. Depois você me pergunta, me ajuda. Vamos lá, me ajudem. Me ajudem. Nós precisamos andar em alegria mesmo com más notícias. Difícil? Difícil, né? Mesmo com más notícias. Más notícias vão vir? Diga aí você, se você já chegou no nível que ela não vai vir, ore por mim aqui. Agora, quando vier, a gente precisa ser alegre, ser feliz, mesmo com as más notícias. Mas eu tenho alguns conselhos para dar para você. E a gente podia até anotar esses conselhos. A gente poderia escrever. Para quê? Para que a gente começasse a vida prática, nossa vida de alegria. Uma vida onde a gente possa perceber que Deus tem nos chamado para dias grandes, dias maravilhosos, dias abençoados, amém? Então, um dos conselhos, eu vou falar aqui alguns, eu não posso falar todos, não vai dar tempo, mas quando você orar, por favor, aprenda a orar e descansar. As pessoas que oram precisam descansar depois que orou. Tem pessoas que ficam na expectativa, Deus vai fazer quando? Quando vai ser Deus? É amanhã? Deus fez? Não, ore e descansa, pelo amor de Deus. Deus não é surdo. Ele ouve o seu clamor, orou, descansa. Até chegar a bênção, glorifica. Levanta a mão, glorifica, amém? A nossa vida precisa ser de descansar. Qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as decisões que você tiver que tomar, ore e descansa, amém? A decisão, Deus vai deixar de uma forma bem clara para você. Não precisa, inclusive, entrar em ansiedade. Peço a você, olha para mim aqui, pastor, ele está aqui, eu não sou melhor que ninguém, mas ele me deu uma unção para guiar você, para guiar. A Bíblia fala que os pastores são guias, isso é uma responsabilidade muito grande, em alguns momentos é pesado, não é? Então, não desejo o episcopado, a não ser que você tenha certeza, não desejo o pastorado, a não ser que você tenha certeza, não estou querendo te assustar aqui, mas assim o negócio é pesado. Mas quando Deus coloca alguém para guiar, acredite, os conselhos que vão te guiar podem ser uma bênção tremenda para a sua vida. Então, quando você receber direções do seu pastor, confia no pastor. Confia no seu pastor. A Bíblia nos chama de guia, está lá em Hebreus 13, 7. Mas confia nas direções que o seu líder, o seu pastor está falando. Essas coisas podem ser maravilhosas para a sua vida. Outra coisa, cumpra etapas na sua vida, cumpra etapas. Entenda que Deus não pode lhe promover para algo se algo não aconteceu ainda. E às vezes você fala assim, puxa, meu pastor que é chato, pastor que está me segurando. Deixa Deus fazer algo na sua vida, complete uma etapa. A Sá estava falando de um curso que ela está fazendo. Aí eu falei, não dá para você fazer rapidamente? Eu falei, não dá.
Ela falou que vai demorar para fazer todas as fases desse curso. Tem que fazer uma, depois outra, depois tem uma prova de habilitação, depois tem isso, depois... Eles só vão dando as habilitações. É assim que funciona. No mundo espiritual também, cumpra etapas. Se o pastor está te pedindo algo, faça algo. Seja proativo, faça alguma coisa. Entenda que as coisas que a gente faz aqui no natural, elas são espirituais também. Sabia? Por isso que a gente fala, quando a gente está limpando um banheiro, colocando um carpete, arrumando o material da igreja, limpando lá em cima a sala das crianças, não importa. Tudo que a gente está fazendo está ligado ou estão ligados às coisas espirituais. Então não queima a largada. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Amém, gente? Amém? Eu falei sobre procrastinar. A gente às vezes fica adiando coisas, adiando para fazer. E a gente às vezes fica perguntando por que algumas coisas não acontecem. Eu estou pregando para mim e para você também, tá bom? Todas as vezes que a gente procrastina, alguns procrastinam mais que outros. Procrastinar é ficar adiando as coisas que precisam ser feitas, tá certo? Então, procure pelo menos não procrastinar, não adiar o que é essencial para a sua vida. Entende? Se tiver que adiar alguma coisa, que esperar, você pode procrastinar o eventual. Mas aquilo que é essencial tem que ser feito rapidamente sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Não tome decisões por tristeza ou por necessidade. Não tome decisões, seja guiado, ainda que você tenha algum tipo de dano material ou não compreensão das pessoas. Tome as decisões de acordo com o seu coração, não pela necessidade que você está passando. Amém? Amém? Você entende o que o pastor está falando? Aprenda a esperar o tempo de convicção. Convicção. Eu tenho certeza que Deus não fala rapidamente com as pessoas. Tem coisas na sua vida que Ele vai comunicando com o tempo. Sabe por quê? Porque a gente precisa crescer em algumas coisas. Ele não vai te levar para uma decisão. Pastor, Deus me falou hoje é para amanhã. Não funciona assim. Tem coisas que é lógico. Deixar o pecado é hoje para amanhã. É para ontem. Não é? Mas os seus planos, eles precisam ter um tempo de maturação. Precisa ter um tempo de oração. As coisas precisam ser guiadas. As coisas precisam ser preparadas. Não tenha pressa. Entenda que Deus não tem pressa. Seja diligente, mas não se apresse. Seja rápido naquilo que Deus quer fazer, mas não se apresse. Amém, irmãos? Amém, queridos? Mantenha as direções, não é? Da sua casa. A sua casa, o seu lugar particular. As direções que você tem para a sua família. Ore. Deixe Deus falar claramente. Deixe Deus ministrar ao seu coração. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Faça com a sabedoria, não queimando os princípios. Porque num contexto de família, não é? Deixa o homem tomar as decisões. Amém, queridos? Porque quando nós atropelamos um princípio, mesmo que a gente esteja movido, a gente pode fazer da forma errada e Deus não pode abençoar coisas erradas. Deixa Deus trabalhar da forma correta. Se você já tem convicção, ore para que convicção chegue no coração do seu familiar. Amém, meus irmãos? Amém. A vontade de Deus sempre vai ser revelada no seu coração. Eu quero dizer, Deus nunca vai deixar, eu vou repetir, Deus nunca vai deixar você em sombras. Deus sempre vai trazer luz para as suas decisões. Ele vai sempre deixar claro o que você precisa fazer, os seus caminhos naturais. Amém, queridos? No demais, você precisa se agradar do Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Agrade-te do Senhor. Agradar-se do Senhor é você colocar Ele no centro da sua vida, a vontade da sua vida. Onde você diz assim, todos os meus desejos estão aonde? Na balança de Deus. Se Ele quiser que eu faça, eu faço. E eu posso ter desejos particulares, lícitos, e Ele certamente vai cumprir os desejos do meu coração. Eu preciso me agradar. Eu preciso ter a convicção que Deus não é um estraga-prazer. Deus, Ele não quer queimar o seu filme. Ele não quer
trazer frustração, pelo contrário, ele quer trazer alegria para a sua vida. Amém? Olha aqui para mim, nós precisamos ser pessoas mais agradáveis. Eu tenho falado aqui, o pastor está começando a concluir. Quando a gente fala na vida de Deus, a gente imagina uma cruz. Amém? Deus se revelou do alto para nós. É a estaca horizontal. E quando a gente fala na estaca vertical? Não, contrário. Ao contrário? Vertical é essa, né, a principal, e a horizontal é essa. Quando a gente fala da estaca horizontal, a gente fala das pessoas. Então Deus nos amou de cima a baixo. O véu rasgou-se de cima a baixo. Ele já nos amou, amém? Mas quando a gente fala da estaca horizontal, a gente fala do nosso relacionamento com as pessoas. A cruz, a vida de Deus, Cristo em você, Ele precisa transformar você. Ele precisa te tornar uma pessoa mais agradável. E você às vezes precisa fazer um exercício. Talvez seja muito clichê, muito descarado a gente perguntar, né, para o nosso familiar, o que você quer que eu mude? Talvez a gente nem precise fazer essa pergunta, mas a gente precisa começar a mudar a nossa vida dentro de casa. Eu preciso ser a melhor pessoa para minha esposa, para o meu filho. Por que eu preciso ser? Porque eu não posso atrapalhar a vida espiritual dela. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu me torno agradável. Eu me torno agradável. E ela pode ter todos os direitos de falar, você não é agradável nisso. Você imagina eu pressionar a minha esposa ou ela me pressionar? Por exemplo, a gente tinha uma questão na nossa casa, por exemplo, que ela não gostava de dormir à tarde. Eu gosto de dormir à tarde. E quando eu dormia à tarde, tirava uma sonequinha de tarde, ela falava assim, isso é perda de tempo. Porque ela é elétrica, ela nasceu de 7 meses. Se vocês quiserem chamar ela de 7 meses, é o apelido que eu tenho lá em casa. Eu chamo ela de 7 meses. Oi, 7 meses, como é que você está? Né? Porque ela nasceu de 7 meses, ela nasceu já apressada, já é hora, já tem que fazer. Não, ela nasceu assim, né? E o médico falou, calma, cortar um umbilical da sua mãe, um cordão, né? Ela falou, não, corta logo. Ela nasceu assim, eu fiquei sabendo, foi um lance assim. Os médicos ficaram tudo assustados com ela, né? Começou a andar aos 3 meses de idade, né? Aos 5 meses ela começou a ler o primeiro livro. Então ela é elétrica. Eu sou o oposto. Eu sou a preguiça em pessoa. Eu não sou preguiçoso, estou brincando. Mas às vezes eu não gosto, meu Deus, eu não sei como falar. Não vou falar, não, você vai ficar chateado, você vai ficar escandalizado. Mas eu gosto de ter os meus momentos, eu sou casa, eu gosto de estar, sabe? Você vê que eu não tenho, você não vai ficar chateado, eu não tenho pressa de responder sua mensagem. Não tenho, nunca vou ter. O Elias, meu cunhado, me critica porque eu tiro até aquele visualizador lá, visualizou a mensagem. Ninguém sabe se eu li, né? E eu não estou nem aí com você, eu lamento. Eu sou assim. E eu vou ser assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ficar assim. Não tem jeito. Agora assar não, assar ela é elétrica. E nós precisamos fazer alguns ajustes, precisamos. Porque ela falou assim, se eu me casar com um cara elétrico igual ela vai morrer aos 30. Vai morrer porque ela quer abraçar o mundo, né? Agora, se eu casasse com uma mulher devagar igual eu, meu Deus, a gente estava cantando aquela música, né? Devagar e sempre, das tartarugas, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente em casa é o nosso principal laboratório. É onde a gente se ajeita, onde a gente se ajusta. Então ela entendeu, falou assim, eu preciso do meu tempo, eu preciso de um tempinho de soneca. E ela está se convertendo na soneca. Ela dormiu comigo hoje à tarde, olha que coisa boa, né? Dormimos à tarde, mesmo porque ela chegou 3 horas da manhã essa madrugada, né? Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo eu sei, e às vezes ela me pega e ela fala, você precisa fazer isso, está atrasado nisso. E ela pega no meu pé. Você não sabe que eu sofro na minha casa, você não faz ideia, né? Porque é ela que me leva, mas a gente se equilibra. Agora, ela aprendeu, ela não é oposição para a minha vida.
mas ela é o quê? Suporte para a minha vida, para que eu possa continuar. E a nossa relação fica cada vez mais agradável. E eu também procuro ser o suporte para a vida dela. E eu não posso em nenhum momento ser peso. Eu vou falar aqui para vocês mais claramente. Para todos nós, esse recado é para mim também, por favor. Não estou falando com você, estou falando que está no meu coração. Vamos deixar de ser chato. Tem marido que é chato. Para de ser chato com a esposa. Porque alguns estão rindo, alguns estão sentindo a unção cair assim. Unção da chatice. Não, alguns estão rindo. Tá descendo uma unção em algumas pessoas que você não faz ideia, amor. A chatice pega em algum. Mas pastor, é só homem. Não, tem mulher que é chata. Tem mulher que é chata. É uma pingadeira. Não é uma pingadeira? Não é o caso da frase. Você não está falando dela, eu tenho certeza. Mas tem coisa que é uma pingadeira, aquele ping. Pluc, pluc, pluc. Irrita demais. A Bíblia fala disso. Vamos ser mais agradáveis. A Bíblia diz assim para a gente não ser demasiadamente certinho. Eu estou falando na linguagem de hoje. Eclesiastes fala para a gente não entrar num nível de a gente ser justo demais, perfeito demais. Não é que as coisas certas são erradas, elas são boas. Mas a gente às vezes transforma aquilo numa lei tão pesada para a nossa vida que a gente não suporta, a gente começa a ser chato com os outros. Você precisa fazer isso aqui. Tem mulher que fica doente porque tem uma louça para lavar. Deixa eu ver se a unção vai cair aqui. Algumas pessoas, se começar a fazer assim. Pode esperar, a louça pode esperar. O céu pode esperar, né? A louça pode esperar. A gente precisa ser agradável. Pastor, por que você está falando isso? Porque, repare, quando eu tenho um ambiente de bênção, de tranquilidade na minha casa, tudo flui melhor. Não é assim? Não é assim? Aí você fala assim, eu quero voltar para minha casa. Minha casa lá é divertida. E eu tenho que falar para vocês, a minha casa é divertida. Porque quando o Guga volta do trabalho, né? Eu também volto das coisas que eu estou fazendo, essa volta das coisas que está fazendo. E a gente se encontra ainda que por um momento é divertido. A gente brinca, a gente conta uma piada, a gente se diverte, porque tem que ser divertido. Você imagina se eu quisesse aflorar o meu jeito chato de ser, o meu jeito pesado de ser. E eu sou chato, viu? Não queira conhecer meu lado chato. A Sá fez uma campanha um dia desde 21 dias para que morra o meu lado chato. Ele está quase morto, ele está na UTI, né? Mas ele ainda tem um pouco de vida, se ele faz assim. O nosso lado chato. Eu fico perguntando para você, você consegue se espelhar em Jesus? É claro que sim. Você consegue ver a pessoa de Jesus? É a pessoa mais agradável que pisou na face da terra. Estou terminando, prometo. É a pessoa mais agradável. É aquele que nós estamos falando aqui. É aquele que a gente falou aqui pela manhã. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Nós estamos falando das bênçãos que ele conquistou. O culto é cristocêntrico, é tudo para ele. Mas você consegue se inspirar na figura de Jesus? Pessoa mais agradável que pisou na face da terra. Ele ama você e te chama pelo seu nome. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E ele tem algo poderoso e maravilhoso para completar na sua vida. E ele vai fazer. Amém? Fica de pé, vamos cantar aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. 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 Que coisa maravilhosa. Que tempo bom estarmos aqui. Aleluia. Você está melhorando? A gente canta melhorando eu estou. É uma canção, né, que a gente canta, não tem problema. Mas eu penso assim que Deus, na verdade, está não melhorando a gente, está nos transformando, não é isso? Ele está te transformando. Posso pedir a você agora? Posso pedir uma coisa para você agora? Coloque um sorriso no seu rosto. Vamos lá. Aleluia. 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 Quem tem celular, fotografa aí você sorrindo para ver se é muito falso, se é verdadeiro. Mas coloque um sorriso aí no seu rosto. Aleluia. Irmãos, há tempo de chorar. Há tempo também de sorrir. Amém? Esse é o tempo de sorrir. É um tempo de sorrir. Está tudo bem. Olha para o seu irmão e diga, tudo vai bem. Tudo vai bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo vai bem. Aleluia. Vou orar por você. Nós vamos cantar. Depois a Sazinha vai terminar aqui. Pai, em nome de Jesus.
eu quero abençoar os nossos filhos, meus filhos, nessa casa. E eu sei que existe uma graça, um poder, para encontrá-los agora de uma forma tão poderosa através dessa oração. Que o Teu Espírito nos convença de uma forma profunda e definitiva, para nós entendermos quem nós somos em Cristo. Eu declaro no nome de Jesus, os Teus filhos vivendo uma perspectiva de vida, entendendo que o Senhor os chamou e o Senhor os fez nascer de propósito. De propósito, o Senhor os escolheu desde a fundação do mundo. O Senhor tem um plano para cada um deles. Eu te peço que a sua alegria possa encher os corações de cada um deles aqui. A tua alegria se manifeste no coração de cada um deles aqui. E que nós comecemos a viver uma vida verdadeira, uma vida diferente, uma vida onde nós somos vitoriosos sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. Eu declaro no nome de Jesus, teus filhos entendendo. Eu declaro o teu Espírito Santo os enchendo. E cada um deles tendo o desejo de serem cheios pelo teu Espírito, ao ponto de transbordarem da sua graça, do seu amor. Aleluia. Eu quero que você levante suas mãos agora. Eu peço que você levante suas mãos. Quando você levanta as mãos, repare só, você se conecta, é como uma antena, se conectando à frequência de Deus. Amém? As suas mãos baixadas não vão pegar o sinal. Entenda o que o pastor está falando. Os seus braços cruzados não pegam o sinal. Quando nós estamos com as mãos levantadas, a gente sintoniza a frequência de Deus. E a frequência de Deus que estamos declarando aqui agora é uma frequência de alegria. É uma frequência de entusiasmo. É uma frequência de uma energia. Não é uma energia do mundo, não. É uma energia para você ter para a semana. É uma energia que te faz vitorioso. É a vida de Deus que traz eletricidade para o teu corpo. Ela te faz alegre, ela te faz cheio. Receba isso aí. A energia de Deus pode dissipar qualquer doença na sua vida agora. Mesmo aquelas que estão concorrendo com você há muitos anos, a energia de Deus pode queimá-las agora. Amém, queridos? Você entende isso? Você entende? Levante suas mãos, até você cansar. Levante suas mãos, levante as mãos. Ouve o que o teu pastor está falando. Conecte-se com a frequência de Deus, a frequência divina. Pai, eu declaro no nome de Jesus, na vida dos teus filhos, a energia que cada um precisa, a vida que cada um deles precisa agora, para que tenham uma semana gloriosa, uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, uma semana cheia do teu poder. Aleluia, aleluia. Estamos de pé, a igreja estamos de pé, aleluia. Aleluia, perseguidos, mas não destruídos. Aleluia, aleluia. Você está de pé? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!